amanhecer hoje, nesta quinta-feira, dia 26. Nós celebramos hoje a memória também dos mártires São Cosme e São Damião, né? Dois médicos que ajudavam, né, os doentes, aproveitando a oportunidade para falar do Evangelho. Quiseram fazer com que eles ficassem calados, mas não conseguiram. Não importa os meios, o importante é a gente anunciar Jesus. No Evangelho de hoje, Herodes, ele quer ver esse Jesus. Herodes tem consciência perturbada por ouvir falar de Jesus, como se fosse João Batista, que ressuscitou dos mortos. E vamos lembrar que João Batista tinha sido, na vida de Herodes, o despertador de consciência, ou seja, perturbou a sua consciência moral do que ele estava vivendo, daquilo que estava acontecendo na sua vida. E entregou ao erro, né, manchado pelo pecado, né, do adultério. E João Batista falava isso para Herodes. Herodes queria ver esse Jesus. O texto diz que Herodes ficou perplexo, ou seja, perdido. De uma certa forma, esse é sinal de que havia ainda dentro dele alguma esperança de mudança de vida. Por que ouvir Jesus perturba o coração de Herodes? Ele quer ver Jesus. Ou seja, Jesus, ele deve despertar em nós uma esperança que vai trabalhar o nosso coração. Somente quando Jesus ele entra em nossa vida, ou seja, talvez o desejo de Herodes de querer ver Jesus é porque ainda há uma esperança no coração de Herodes. Não sabemos. Mas às vezes nossos momentos de crise são sinais de que a nossa consciência ainda atua como forma de proteção de nossa conduta. Por quê? Pior seria se nós vivêssemos imersos numa situação de pecado, por exemplo, né, isso não causasse em nós nenhum arrependimento ou perturbação, né? Ou seja, eu estou acostumado a viver o pecado. Mas a consciência é o núcleo mais secreto, sacrário do coração humano, no qual encontra só eu e Deus, a sós, eu e Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. Isso é a doutrina da igreja, ou seja, o meu sacrário e minha consciência. Só eu e Deus temos essa intimidade. E talvez é nessa consciência que ainda há uma esperança no nosso coração. Se nós ainda temos o desejo de ver Jesus, o desejo de buscar Jesus, é porque ainda há uma esperança em nós. E essa esperança transforma. Não adianta tentar esquecer os erros do passado, engavetando-nos no tempo. Uma hora ou outra isso vai vir à tona para ser redimido. Eu acho tão bonito isso. O Padre trabalha muito a dimensão do atendimento e do aconselhamento, onde muitos vêm, eu já fiz isso também, é muito belo, fazer uma confissão da sua vida, da sua história, de toda a sua vida. Ou seja, se Deus permite que nós voltemos ao passado, se Deus permite, por ação do Espírito Santo, que alguma coisa lá no passado ainda machuca e lembra isso em nós, é porque ainda há uma esperança de pedir perdão e mudar aquela situação. Isso é muito belo, fantástico. Então não adiantou de nada Herodes matar João Batista só para ele sentir-se em paz e com sua consciência, achando que assim não teria mais ninguém diante dele que tivesse cara a cara com seu coração. Seus pecados, seus erros não serviam de nada. E quando aparece Jesus, novamente desperta em Herodes esse desejo. Ou seja, quem é esse? Ou seja, porque aonde Jesus passa, Jesus perturba. Não que ele vem para perturbar, ele vem para libertar. E toda libertação é uma espécie de perturbar-se. Por quê? Porque Deus ele entra no nosso mais íntimo, ele entra no nosso coração, ele entra nas profundezas do nosso ser para arrancar aquilo que ainda está escondido, aquilo que ainda está trazendo para nós o que é perturbação, tristeza, incômodo. E se Deus permite isso é porque Ele quer tirar isso do nosso coração. Ele quer tirar isso da nossa consciência para nos dar a salvação. Isso é muito profundo. Então Deus ele permite que a nossa consciência, ou seja, por ação do Espírito Santo, nós mergulhemos na nossa história e nós podemos olhar para nós trazer verdade. Quantas coisas, quantos pecados que eu hoje eu consigo enxergar.
que na época para mim não eram pecados, que na época para mim passou despercebido, que no passado para mim era tanto faz como tanto fez. Hoje Deus utiliza a nossa consciência, a oração do Espírito Santo, para que nós, enquanto estiver vida, eu guardo isso, né? Por isso que é a esperança de mudança de vida. Enquanto nós tivermos vida, sempre há tempo de mudança. Enquanto nós tivermos vida, sempre há tempo para recomeçar. Enquanto nós tivermos vida, sempre terá jeito para as situações. Por isso que o nosso bem mais precioso é a nossa vida. Muitas vezes marcada, ferida, machucada, mas ela é importante. Nós carregamos uma essência divina, nós carregamos uma verdade de fé. Então, o nosso desejo de ver Jesus é isso. Se nós sentirmos no nosso coração esse querer ver Jesus, encontrar-se com Jesus, é porque nós sabemos da necessidade que Ele é em nossa vida e em nossa história. Tenha um bom e abençoado e santificado dia hoje, que nós possamos nos encontrar na Eucaristia e que Jesus possa nos ajudar, nos enxergar e deixar tudo aquilo que nos impede de sermos felizes. E que nós consigamos, assim, acreditar que ainda há tempo para recomeçar. Um bom e abençoado dia.